Fortaleza renova com Pedro Augusto até 2026 e fica a reflexão. Por que o Fortaleza renovou com Pedro Augusto, mesmo sabendo de todo o desgaste, mesmo sabendo que a torcida, pelo menos boa parte dela, não receberia essa notícia com muita felicidade, para não dizer algo mais forte, né? Depois da vinheta eu vou trazer para vocês um pouco desse ponto, uma reflexão também do jornalista Renato Manso e a minha opinião sobre esse assunto. Eu já lancei um vídeo aqui sobre a renovação, falando sobre a renovação, trazendo o vídeo que o Fortaleza postou e as informações dessa renovação. Se você quiser assistir, vai estar aparecendo no card aí para vocês, ou só entrando aqui no canal você acha, mas aqui é um vídeo mais de opinião. Então depois da vinheta estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, vou começar com o vídeo do Renato, né, para a gente começar a traçar todo esse paralelo da linha de raciocínio, até porque eu concordo bastante com tudo que o Renato falou. Mas antes da gente começar de fato esse vídeo, eu já vou pedir o seu like aí embaixo para você ajudar o canal a crescer, a bater as metinhas se você não é inscrito. Eu tô louca para bater os 20 mil K aqui no canal, então aproveita e deixa o seu like e vamos pro vídeo, tá? Você que já quiser deixar o seu comentário aí embaixo sobre essa renovação do Pedro Augusto, já aproveita e deixa, tá certo? Vamos ver o vídeo do Renato. Pedro Augusto fica no Fortaleza até o fim de 2026. E a pergunta é: por que a diretoria do Fortaleza faz questão de comprar essa briga com o torcedor? A gente sabe que depois da final da Sul-Americana, o Pedro não é dos mais bem quistos pela torcida do Fortaleza por conta da perda do pênalti. Eu particularmente acho isso exagerado. E listo 3 porquês que fazem com que o Fortaleza assuma o risco de ter o Pedro Augusto mesmo gerando um pouco de antipatia. O primeiro é a sua versatilidade e, obviamente, um pedido do Juan Pablo Vojvoda, né? Ter o Pedro Augusto é ter um jogador que pode jogar em mais de uma posição. A segunda é a identificação com o clube, e dá para perceber isso pela forma com que o Fortaleza divulgou a renovação do Pedro, com um vídeo com vários funcionários falando sobre ele, como ele lida com o Fortaleza, é algo também muito sintomático, muito perceptível. E a terceira é a relação custo-benefício. Certamente o Pedro não é dos jogadores mais caros desde que veio de Portugal, e por conta disso, dentro de uma gestão financeira, acho que cabe o Pedro dentro dessa lógica. O torcedor talvez não tenha ficado tão satisfeito, mas não dá para negar a utilidade dele para o elenco. Pedro Augusto fica no Fortaleza. Bom, essa é a visão do Renato. E agora eu vou trazer a minha, tá? Essa visão do Renato foi mais jornalística, eu trouxe alguns pontos ali para argumentação da escolha mais do ponto de vista técnico. Mas eu trouxe um paralelo tanto no Reels que eu postei do Instagram, quanto no próprio vídeo sobre a renovação do Pedro, né? Trazendo a notícia da renovação do Pedro, que um elemento que ele não pode ser desconsiderado de todo esse Lero White aí é a questão anímica. É você não levar em consideração um desgaste. E esse vídeo de renovação do Pedro, por mais que eu admire bastante a forma institucional como o Fortaleza blinda os seus jogadores, como o Fortaleza tenta proteger, como o Fortaleza tenta talvez aliviar para não jogar em cima uma pressão que já sabe que existe, mas pareceu quase que um desculpa, torcedor, estamos renovando com o Pedro Augusto. E isso me irrita um pouco, porque eu acho que por mais que seja super importante a diretoria de futebol, a qual eu respeito bastante todos os elementos, fique bem dito isso, tá? Por mais que seja importante o critério ser técnico e não necessariamente você puxar pelo que o torcedor acha ou não, é bom traçar esse paralelo, né? Se fosse pela opinião do torcedor em 2022, o Vojvoda tinha pegado o beco, né? Eu mesma pedi o Vojvoda fora em 2022 e me arrependi amargamente depois disso, isso nunca mais aconteceu. Então, de fato, a diretoria de futebol ela precisa dar uma segurada nessa questão de você jogar muito para a torcida o poder dessa decisão. A diretoria é quem está melhor preparada para tomá-la. Mas não é em todo caso que isso aplica. Eu acho que esse é um caso de exceção. E aí eu estou trazendo para vocês a mesma linha de raciocínio que eu tracei
no Reels que eu postei no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, me pesquise lá, @souaguigui, e eu posto lá já na hora, jogo bala aqui, ó. Já posto as minhas opiniões para vocês. E eu trouxe exatamente isso nesse meu Reels, que o Fortaleza ele acaba não levando em consideração um desgaste que não é só ruim pro torcedor, mas pro próprio jogador. O jogador que ele pode acertar 2, 3, 4, 5 vezes, na primeira que ele errar já vai vir uma grande pressão em cima dele. Isso pode afetar a confiança do jogador. Então, assim, eu acho que tudo isso tem que ser levado em consideração quando você vai comprar essa briga. Sim, isso foi comprar uma briga com o torcedor do Fortaleza. Por mais que eu ache um papo muito idiota, o exagero do meu Deus, eu não vou querer renovar meu sócio. Meu Deus, eu não quero ir para o estádio para assistir Pedro Augusto. Meu Deus do céu, agora como eu poderei curtir a Série A? Não, isso é um papo idiota. Sinceramente, você pode até ter esse pensamento no momento da emoção. Mas depois que você raciocina, você pensa, você torce Pedro Augusto ou você torce Fortaleza, né? Porque assim, tirando o Pedro Augusto, tem todo um resto de elenco que ele mesmo até contribuiu de uma certa forma para a campanha que a gente vem fazendo. Eu acho que também não dá para ser extremista radical dessa forma. Mas o torcedor ele tem todo o direito do mundo de se chatear e existe de fato uma pressão muito forte, um desgaste que é muito ruim, inclusive para o jogador. E a diretoria acaba chancelando, né, essa renovação, passando por cima de tudo isso, e aí passa a não ser mais culpa do Pedro, né? Agora, meu amigo, é aquela coisa. Apesar de todos esses motivos aí que o Renato listou, e eu acredito sim que a diretoria tenha levado em questão a situação técnica e tal, levado em consideração, né, a questão técnica, mas, cara, não dá pra você desconsiderar o anímico, não dá pra você desconsiderar o desgaste. E eu acho que isso pode se tornar um tiro no pé em algum momento. Eu espero que não, certo? E aí eu vou finalizar esse vídeo de opinião, de desabafo até. Eu respeito muito o Pedro por ser um cara extremamente profissional, que sempre respeitou a camisa do Fortaleza. Teve muito mais jogador que saiu com créditos com o torcedor que foi mais vagabundo com o Fortaleza. O Pedro nunca foi vagabundo com o Fortaleza. Por mais que doa, foi um erro técnico dele perder um pênalti, né? É do jogo, por mais que doa, certo? Mas, assim como foi do Romero e do Brits. Mas, mesmo assim, ele é um jogador realmente muito profissional, que respeita muito a camisa do Fortaleza. Então, assim, não é um cara que eu vou chegar aqui em live e ficar xingando, ficar tal, tal, tal. Não, mas eu tenho o meu direito de ser a favor ou contra uma renovação. E eu trouxe aqui os meus motivos para ser contra a renovação do Pedro. Dito tudo isto, certo? Renovou. Uma vez que o jogador renovou, torcer bastante para que ele dê certo, para que ele vá bem, para que ele seja útil, para que o Vojvoda consiga explorar o melhor dele e utilizar ele em momentos corretos. O Pedro, na minha opinião, ele é útil sim, mas ele é o terceiro reserva para mim. Ele vem depois de Sacha e depois de Zé. Mas independente do que eu acho, do que eu quero, que o nosso treinador, que é quem toma as decisões ali em campo, consiga utilizá-lo da melhor forma possível, tá? E essa é a minha opinião, meu desabafo sobre o Pedro. Eu acho que não havia era necessidade de comprar essa briga. Por mais que eu acho que o torcedor do Fortaleza, de uma certa forma, hoje vive uma crise de identidade, de viver uma desconexão do que é o Fortaleza hoje. Sabe por que eu digo isso? Porque a galera tá achando normal a gente brigar por título. Não tá achando fora da curva, tá achando normal, sabe? E aí o Fortaleza perde um jogo não. Fortaleza ganha jogando mal do Cuiabá e a galera quer mandar metade do time embora, não consegue nem curtir a vitória. Então, assim, por mais que a gente viva uma fase onde alguma parcela ali da torcida não tá entendendo o que que tá acontecendo e assim tá achando, nossa, meu Deus, por que que o Paz não trouxe 15 jogadores para essa segunda janela? Mesmo assim, temos todos o direito de ser a favor ou contra uma renovação de um jogador que, por mais que tenha algumas valências técnicas e seja útil para o elenco, não se justifica pelo tamanho do desgaste, né? Então, enfim, essa é a minha opinião e eu quero que você deixe a sua aqui nos comentários. Quero ler a opinião de geral. Peço o seu like, não esqueça, você gostando ou não da renovação, esse aqui é um vídeo meu, tá? Sobre o assunto, então eu preciso da ajuda de vocês. E é isso, tá? Um abraço, fique com Deus, até a próxima e tchau.